Vamos para o texto da palavra de Deus para hoje. As palavras de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Estamos ainda no capítulo 5. Ainda no capítulo 5. 16 terças-feiras hoje, que a gente está parado nesse texto, examinando. Não estamos fazendo um estudo indutivo, palavra por palavra, não estamos. Estamos apenas destacando as coisas mais fáceis que aparecem no texto, porque, por questões óbvias, eu não teria condição de buscar as coisas mais difíceis do texto. Mas, pela graça de Deus, aquilo que é útil para nosso crescimento espiritual, aquilo que é nutritivo para nos manter firmes na fé, Deus tem nos dado graça para enxergar. E nós louvamos a Deus por isso. Mateus capítulo 5, começando do versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar ou irar profundamente contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa, 24, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Até aqui, para hoje. Dá para se notar que existe muito ouro aqui nesse texto, mas não está por cima da terra. Não são pedras preciosas que estão por cima, estão fáceis. Há uma certa dificuldade para que se possa entender pelo menos o básico desse texto, para poder crescer na fé, para amadurecimento, para firmeza de propósito na nossa fé. Primeiro ponto que nós percebemos aqui é que Jesus está fazendo uma referência aos antigos. Quando ele se refere ao visto que foi dito aos antigos, nós percebemos que ele está voltando-se para a lei. Ele está indo para o decálogo. Está focando os costumes tradicionais de Israel.
Percebemos também que, em matéria de seriedade, em matéria de dificuldade para servir, Jesus não amenizou muito. Ele não disse: a lei foi muito dura, ou a lei foi muito impossível, portanto eu estou aqui para amenizar mais a situação. Não encontramos essa mensagem nesse texto, e nem mensagem nenhuma, nem texto nenhum que Jesus tenha dito isso. O que nós percebemos aqui é que parece bem claro para qualquer leitor, ainda que superficial, que Jesus arrochou mais, que Jesus chamou para um relacionamento mais envolvente, e isso causa uma certa preocupação para nós. Porque imagine bem, quando nós já sabíamos, quando nós já percebíamos que a lei santa que é, mas tão dura, tão difícil, que era a própria palavra de Deus diz que ninguém guardou a lei toda, e que por guardar a lei ninguém seria salvo. Aí quando a gente tem essa mensagem de que a lei é difícil, e que vem Jesus com o estigma de que é a época da graça, e que ele vem com uma mensagem graciosa, o que se percebe é que parece ser um momento em que a gente vai respirar com certo alívio, dizendo: agora estamos na graça, agora para nós vai melhorar, porque se na lei diz: a alma que pecar esta morrerá, na graça não deve dizer isso. Na graça parece que vai haver uma certa tolerância para o pecado. Então a gente começa a ver que quando Jesus começa a falar, não é bem isso que ele transmite. Não é bem essa expressão de alívio que ele transmite. Se ele dissesse: ouviste o que foi dito aos antigos, façam isso, e eu estou aqui para ajudar vocês a fazer o que os antigos ensinaram. Ou se pelo menos ele dissesse: o que foi dito aos antigos ninguém cumpriu, porque não houve um auxílio forte, mas eu estou aqui agora para ajudar vocês. Parece que era uma mensagem mais fácil de absorver, mais animadora. Mas quando ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, em seguida ele diz: eu porém vos digo. Com essa expressão, ele já declara abertamente que ele é superior aos antigos. Com essa expressão ele já diz, deixa claro: se aos antigos foi dito, se pelos antigos foram ensinado isso, eu quero chamar a atenção para que vocês ouçam o que eu tenho a dizer. Eu imagino assim, parafraseando, o que as pessoas sentiram ao ouvir essa colocação de Jesus. Porque logo no primeiro ponto ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Se matar, será réu de juízo. Não matarás. Eu, porém, vos digo: quem se encolerizar, quem se irá contra seu irmão, sem motivo, já é réu de juízo, já é
apto para a condenação, já é candidato ao fogo do inferno. Apertou mais, não é verdade? Porque enquanto na primeira proposta teria que matar para ser condenado, nessa agora não precisa nem matar para ser condenado, só em se irar contra o irmão, sem motivo, já começa a complicar. Então a gente começa a ver que o texto parece complicar um pouco mais quando diz assim: não se irá aquele que se irá contra o seu irmão sem motivo. Parece que dá uma margem ou aponta para algum motivo que a gente pode ficar irado. Não sei se vocês estão, só para confirmar, não sei se vocês estão sentindo o mesmo ponto de dificuldade que eu estou sentindo sobre o texto. Para que se entenda que, quando a gente lê uma coisa superficial, sem nos colocar como participante do contexto, é uma ideia. Mas quando o que nós lemos está falando conosco e nos colocando no centro da responsabilidade, aí a coisa é outra, é diferente. E ainda mais quando quem falou foi Jesus. E ainda mais quando ele se apresenta assim: eu, porém, vos digo. Como que diz assim: vocês sabem quem eu sou. Então, irmãos, se nós nos apegarmos bem com a graça de Deus, aqui hoje, eu creio que nós podemos superar algumas dificuldades e sair daqui mais alimentados. Vamos conferir dois textos inicialmente. Um que foi dito aos antigos e outro que foi dito para nós por antigos também, que foi nos dias dos apóstolos, mas com menos antiguidade do que aos que Jesus estava se referindo. Porque em Êxodo 20:13, Jesus se referia que foi dito antes dele. Mas em 1 de Pedro capítulo 4, verso 15, o texto aponta para algo depois de Cristo. Vamos ler esses dois textos aí, por favor. Quem quer ajudar, quem pode ajudar e quer participar, leia na tela ou leia na sua Bíblia, só para participar e chamar a atenção e quebrar a rotina monótona de uma única voz falando. Êxodo 20:13. Pronto. Foi dito aos antigos: não matarás. 1 de Pedro 4:15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como quem se intromete em negócios alheios. Essa palavra foi dita depois da palavra que Jesus se referiu. Então, não houve nenhum abrandamento da doutrina de Jesus pelos apóstolos. Não houve nada de atualização, contextualização da Bíblia com o progresso dos homens. Não houve. Ficou do mesmo jeito. Ninguém padeça, ninguém seja julgado como homicida. É a mesma coisa de dizer: não matarás. Então nós percebemos que há uma facilitação no que Jesus falou e o que a igreja é colocada como praticante, é que a graça de Jesus está conosco. Ele nos ajuda. Por isso ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então ele fez isso. Agora, quanto
ao que ele se coloca: eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Vejam que os melhores comentaristas que eu pude consultar nos colocam aqui. Jesus coloca a ira injusta no mesmo nível do assassinato. A ira justa era uma indignação que deve ser controlada. Existe ira justa e existe uma ira injusta. Seria muito fácil e bem mais econômico de tempo dizer assim: ninguém deve se irar. Irar é pecado. Não se ire. Quem se irá está errado. Pronto. Aí saía todo mundo daqui com isso na cabeça. Primeiro, logo na descida da rampa, provavelmente poderia acontecer que um tropeçasse no outro por descer a rampa. E principalmente se o que pisou no pé do outro no descer da rampa fosse alguém que tivesse algum desafeto natural entre um e outro. Que coisa responsável. Será que existe isso na igreja? De alguém correr risco de se irar com o outro por circunstâncias às vezes não muito agradáveis que aconteça? Irmãos, se nós quisermos melhorar nosso relacionamento com Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer a possibilidade de errarmos. Porque se nós acharmos que não erraremos, se nós acharmos, não, esse negócio de se irar, isso não é coisa de crente. Crente não se ira. O que tem que fazer então, hein? Será que é preciso enfiar o dedo no queixo de novo? Será que é preciso tirar a máscara de novo? Eu acho que hoje não precisa fazer isso. Mas que é uma realidade, é. Se nós dissermos que nunca nos iraremos contra o outro, isso é um engano muito grande. Isso vai pelo caminho da hipocrisia, do fingimento. Na verdade, irmãos, acontece que há momentos de ira entre os crentes. Momento de iras entre as famílias, entre pai e filho, entre marido e mulher. Então, para que a lei não fique mais dura do que já era a antiga, e a situação não fique mais difícil para nós, é melhor entrar pela própria Bíblia. Se ela está dizendo que é possível uma ira justa e uma ira injusta, então vamos caminhar por ela para a gente saber como administrar a ira que às vezes nos acomete. É melhor do que achar que se nos iramos é porque não somos filhos de Deus. Se nos iramos é porque nosso nível espiritual está muito baixo. Ao invés de pensar assim, é melhor se preparar para administrar nossos momentos de ira. Você diz: ah, pastor, o senhor hoje está com uma mensagem muito complicada. Eu gosto é quando diz assim: não ira porque se irá vai para o inferno. Eu gosto é assim. Já eu não gosto assim. Eu não gosto assim porque vez por outra eu tenho que controlar a minha própria ira. Como é que eu vou dizer para você não se irar se eu tenho que controlar a minha ira? Então é preciso saber
caminhar nesse momento de comparação de um povo com outro, de uma mensagem com outra, para que a gente possa tirar proveito e sair daqui mais fortalecidos. Jesus coloca a ira justa no mesmo, a ira injusta no mesmo nível do assassinato. A ira justa é uma indignação que deve ser controlada. Tem muita coisa na nossa vida que nós não erradicamos. Tem muita coisa na nossa vida que a gente convive com ela o tempo todo, porém controlada. Na matéria de saúde existe isso. No nosso comportamento mesmo existe isso. Que a gente começa a sentir o leão que ruge dentro de nós. E a nossa felicidade não é em não se irar. A nossa felicidade está em irar e não pecar. Não que irar seja uma coisa que você seja necessário fazer. Que tem que fazer porque você é crente, você tem que se irar. Não. Mas é preciso saber que há momentos em que podemos ser colocados entre a cruz e a espada, e há momentos em que podemos ser testados na ira, como nos comportamos. Que é possível se irar? É possível. E o que temos que fazer é controlar essa nossa ira. Quando a ira é controlada, ela se torna uma indignação. Quando a ira é descontrolada e produz resultados nocivos e fatais, ela é comparada a um assassinato, mesmo que não tenha matado fisicamente. Mas quantas pessoas mataram outras com palavras, com ofensas, com decepções, com projeção da parte negativa do outro. Quem não tem uma parte fraca? Quem não tem uma parte negativa? Quem que nasceu e está hoje com 70, 80 anos e sua ficha é somente beleza? É só benefícios, é só bondade. Quem é essa pessoa? Eu não conheço. Agora, uma coisa é certa: conheço pessoas insultadas que foram, sofrem a ponto de ter gastrites ou efeitos psicossomáticos do seu controle excessivo, mas não explode. Não explode. Conta até 10, se for necessário, conta de novo, mas não explode. Conheço pessoas de um estupim tão longo que não explode fácil. Já andei com tantas pessoas dirigindo, crentes, pastores, momentos às vezes de provocação desnecessária pelos filhos das trevas que estão aí no mundo e que às vezes existem para provar a nossa paciência, para provar a nossa ira, para saber até que ponto vamos. E em situações difíceis, o motorista com quem eu estou andando nem muda de voz, fica tranquilo, freia, desvia, não baixa o vidro.
não joga fecho de luz. Eu fico pensando, grande aula. Estou aprendendo a controlar o leão que temos dentro de nós. Irmãos, isso é crescer na fé. Isso é crescer na graça. Isso é maturidade espiritual. E todos nós precisamos nos preparar por isso. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 26. Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não guarde rancor, fruto da sua ira. Se o irmão está atravessado na sua garganta, por alguma circunstância de maltratos, de palavras mal colocadas, você precisa administrar isso. E você precisa entender que se não descer seco na garganta, bota um pouquinho de água que desce. Enlarguece. Às vezes Deus não nos evita de ser testados, mas Ele enlarguece nossa garganta para o pão passar atravessado. Isso é crença, irmão. Isso é crescimento espiritual. Se você não é aquela pessoa muito explosiva em línguas estranhas, em dons espirituais, se você não é aquela pessoa que Deus deu dom para orar e Jesus curar, para fazer milagres, se você é uma pessoa que não recebeu esses dons, mas se você é uma pessoa que controla a sua ira, meu irmão, dá glória a Deus que você está crescendo. Não fique imaginando, mas eu não sou crente porque eu nunca orei para Jesus curar. Eu já orei para Jesus curar e Ele não curou. Não se preocupe com isso, isso é questão de dom. Ele pode usar você para isso, não tenha dúvida. Mas uma coisa que vai além de dom e que é um dever, é controlar o gigante que está dentro de cada um de nós. Isso tem que ser. Porque sabe o que é, irmãos? Que pode acontecer? Uma ira descontrolada pode ser uma sementeira, uma semeadura, uma máquina de semear sementes ruins. E pela lei da planta e da colheita, quem semeia muito, colhe muito. Olha, e lá na frente a situação aperta. Porque se plantou muito, se ofendeu muito, se entristeceu a muitos, não adianta botar um terno novo, uma roupa nova e limpar a garganta, fazer um gargarejo para limpar a voz, para chegar aqui e cantar maviosamente para Deus. Não adianta. Não adianta. Então é melhor não sair plantando por aí, é melhor controlar. É melhor não ofender as pessoas com as palavras, porque senão na hora de orar, pelo texto que nós lemos, vai ter que interromper. Na hora da adoração, vai ter que interromper para ir procurar o fulano onde estiver, para se consertar, para depois voltar para adorar. Então, com essa circunstância, não é melhor então segurar o controle para não cometer deslizes na hora da ira? Irai-vos, não pequeis. Tiago capítulo 1:19. Portanto, meus amados irmãos,
todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Segundo esse texto aqui, tardio para se irar, se ira ou não ira? O texto está dizendo que essa pessoa não ira, não se ira? Não, o texto está dizendo, não seja tão rápido para irar. Não seja aquela pessoa que diz assim, eu sou de estupim curto, bateu e explodiu. Outro diz, eu nem estupim tenho, eu sou ligado direto. Encostou e explodiu. Isso é um problema sério, porque traz uma confusão muito grande, irmãos. Se você pensar bem, você não é tão bonzinho como parece. Não estou julgando ninguém. Eu estou jogando comida para pássaros. Cada um está pegando a sua porção. Eu não estou olhando para ninguém. Só estou querendo que você saiba que existe um bicho no mato chamado ouriço cacheiro. É um bicho cheio de espinho. Os espinhos dele têm duas pontas. É um espinho grande assim, branco, com duas pontinhas pretas. O espinho dele está enfincado nele mesmo. Uma ponta para enfincar no inimigo, em quem vier atacá-lo, e a outra está enfincada nele mesmo. Em algumas situações ele dá uma sacudida assim e o espinho ataca o inimigo. Em outras, o inimigo, o cachorro principalmente, ataca ele, quando morde sai barbudo de espinho. O espinho é oco. Se for tirar, tem que puxar de vez e tirar. Se puxar e soltar, entra mais. E esses bichos, quando vão dormir à noite, fazem um barulho tremendo. É um barulho terrível, porque quando eles encostam um no outro, é uma barulheira, porque eles se furam. Mas eles não estão sendo furados pelo espinho do colega. Eles estão sendo furados pelo próprio espinho dele. É porque ele encosta no colega e o espinho que tem duas pontas fura ele próprio. Então, às vezes, irmãos, você pensa que a pessoa te ofendeu, mas não, a pessoa às vezes só encostou em você, mas você é tão espinhento que se ofende fácil. Então, a melhor coisa que a gente faz é descobrir que nós temos nossos problemas, para que a gente possa administrar essa questão. E aí é que ele diz, portanto, aqui, seja tardio em irar-se. Casamento que bateu, levou. Casamento que as palavras explodem, não vai muito longe. Não vai muito longe. Logo, logo, dissolve. Porque se não houver tolerância, se houver prontidão para se irar, rapidez para se irar, ninguém aguenta ficar irado muito tempo sem tomar uma decisão. Ou você evita a ira, ou você controla a ira, ou você diminui a frequência de ira, ou você vai fazer com que essa sua ira se transforme em ação. Então a melhor coisa que nós fazemos, pedir controle de Deus, para que nesses momentos de ira, ninguém tome decisões, porque há alguns textos aqui que eu queria ler, ainda agora. Provérbios 4:17 e Provérbios 16:32. Para equilibrar a participação,
Um irmão lê 4:17 e uma irmã lê 16:32. Mas não tem nada a ver, viu? É com a irmã, mas o texto é para todos nós, não é um texto para a irmã, outro para o irmão, não é isso não. É só para que todos participem. Provérbios 4:17. Quem pode ler? Está na tela. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Sabe que as pessoas que se entregam muito para a ira terminam comendo o pão da impiedade e bebendo o vinho da violência? Sabe que nós vivemos hoje numa época de muita violência, de muita impiedade, porque as pessoas deixam a sua ira extravasar por qualquer motivo, não contém, não faz o mínimo esforço para segurar. Você percebe isso facilmente quando você sai do seu convívio cristão. Porque, irmãos, por mais que a gente que pertence ao corpo de Cristo cometa deslizes, nós ainda somos o povo melhor da terra. Comparando com o mundo que não conhece Jesus, comparando com aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, nós só não podemos nos considerar intocáveis, perfeitos. Não, nós precisamos entender que nós também temos nossas falhas. Mas quando se compara o relacionamento cristão com o relacionamento de pessoas que não têm temor de Deus, a violência é muito à flor da pele. Haja vista o que a gente percebe hoje. Pessoas que, por qualquer coisa, saca da arma e atira no outro. Uma violência terrível. Pessoas que se sentem no direito de determinar se a outra pessoa vai viver ou não. Tamanha ira que a pessoa tem, que ela chega à conclusão de que fulano ou fulana não deve mais viver. E mata a pessoa. Isso é um descontrole. Normalmente na igreja não acontece isso. Normalmente não. Quando acontece um fato desse, numa igreja que se diz evangélica, de uma pessoa explodir sua ira a ponto de partir para cima do outro e tirar a vida, isso é um caso muito grave, muito esporádico de acontecer. Pode acontecer, não estou dizendo que somos perfeitos, mas não é com tanta frequência. Mas no mundo onde as pessoas têm a ira como sua alimentação, e cada um se prevalece mais como leões, pelo urro que tem. Não sei se é verdade, mas pessoas que entendem muito de selva e de animais selvagens dizem que quando o leão urra, os outros animais de pequeno porte, ou mesmo os de grande porte, silenciam e cada um se esconde o mais rápido que pode, por causa do urro do leão. Estronda tudo. Agora os cristãos não, os cristãos prevalecem-se e mostram a sua graça através do maior grau de tolerância que tiver, pelo estupim mais comprido que tiver. Provérbios, a irmã vai ler 16:32. Eu queria que... Eu não ouvi bem a leitura, parece que está um pouco... Ah, sim. Muito bem. Muito obrigado, irmã. Melhor longânimo do que o valente. O que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade.
Esses pontos, irmãos, falam para os crentes, que é quem está buscando graça para caminhar nesse mundo. Os outros não estão nem aí, irmão. Quem não tem temor de Deus não está nem aí. Sai da frente que eu vou passar. E se não sair, eu passo por cima. É assim, o mundo é assim. Sai da frente. É a lei da selva. Quem tem mais dinheiro manda mais. Quem tem mais força impõe mais. Quem tem mais influência puxa o tapete do outro. No mundo é assim. Mas nós somos filhos de Deus, que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Provérbios 19:11, o que diz, por favor? Veja como que as coisas acontecem, né? A prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua é passar por cima da transgressão. Parece que a violência, quanto mais violento, mais cego para os princípios, mais cego e mais sem lei. Lembra de uma época em que as pessoas usavam uma expressão muito orgulhosa, muito pedante, para pequenas coisas? Aqui em Brasília era muito fácil de se ouvir isso. Você não podia contestar ninguém, que a pessoa dizia assim: você sabe com quem está falando? Aí o outro se tremia todo. Então essa questão é uma questão muito séria, porque num meio de insultos, tem sempre aquele que quer prevalecer pela força. Jesus indignou-se no templo. Jesus ficou irado ou não ficou? Eu concordo que ele ficou irado. Por que a ira dele não se tornou em ofensa? Ele bateu em alguém? O que você acha? Ele bateu em alguém? Ele fez um chicote. Eu acho que ele deve ter até levantado o chicote. E acho que ele deve ter apontado a porta. Como quem diz assim: ou sai ou apanha. Ele não ia fazer um chicote só para de graça. Ninguém apanhou porque ninguém esperou. Porque a autoridade dele era tão grande, quem ia resistir? Mas ele fez isso para mostrar que, como homem, ele podia irar-se e podia controlar a sua ira. Não saiu ninguém machucado desse evento, desse episódio no templo. Não saiu. Porque, muito embora ele tenha se irado com a situação, mas ele se irou para cumprir um texto que já estava escrito: o zelo da tua casa me consome. Quando ele viu a coisa errada, e ele imaginou que aqueles líderes estavam fazendo isso de propósito, porque queriam prevalecer sobre o povo, porque a pior classe que pode existir na sociedade é a classe de líderes corruptos. Não estou falando corrupto aqui no sentido que nós estamos acostumados a ouvir: corrupção, desvio de verbas. Não estou me referindo a isso. Mas uma corrupção
de sua própria santidade, de sua própria natureza. Quando alguém, um líder, não dá o exemplo que devia dar, Jesus ficou muito irado, porque ele percebeu que toda aquela confusão que estava no templo tinha o apoio dos líderes, e tudo aquilo ali tinha um propósito de cumprir o que estava na lei, porque na verdade o que eles estavam fazendo ali no templo era em prol do próprio culto, do próprio templo. Nem todo mundo tinha ovelha, nem todo mundo tinha bois, nem todo mundo tinha condição de pegar um casalzinho de rolinhas no mato. Mas todo mundo que pecasse precisava levar algum animal vivo para matar. Essa era a lei da época, o costume da época. Então muitos que estavam ali estavam vendendo animais para o próprio culto. Mas Jesus foi além dessa prática, foi além dessa justificativa. Ele olhou mais profundo no coração daqueles que estavam fazendo da casa do Pai lugar de lucro, lugar de espólio, lugar de enriquecimento. Eu não sei como seria hoje se Jesus chegasse no templo, se Jesus chegasse hoje no culto. Qual seria o comportamento dele para com os líderes? Para com os líderes, aqueles que estão com a responsabilidade na mão. Os líderes insaciáveis por dinheiro. Os líderes insaciáveis por fama. Os líderes insaciáveis por títulos. Eu não sei como seria, o que Jesus iria fazer. Mas a verdade é que talvez ele se irasse muito mais do que se irou naquele dia. Antes da oferta, de ofertares ao teu Deus, conserta-te com o teu irmão. É o que o texto diz que nós lemos. Se nossas atitudes são erradas propositadamente para com o nosso irmão, nosso culto se torna um ato de religiosidade hipócrita. Se as nossas atitudes são erradas propositadamente, se eu venho para adorar a Deus, mas propositadamente eu subestimo o irmão, eu não dou muita atenção para o irmão, eu faço a minha seleção, eu não falo com todos pelo caminho que encontro. Não estou dizendo que quem vem para a igreja tem que sair cumprimentando todo mundo na igreja. Não, não estou dizendo isso, atrapalha o culto. Não faça isso não, por favor. Mas quando alguém propositadamente evita o outro e não dá a atenção devida e vem para fazer o culto a Deus, esse culto se torna uma demonstração de hipocrisia intolerável, religiosidade morta, mórbida, que é mais para hipocrisia do que para culto. Concilia-te com teu adversário enquanto está no caminho com ele. Conciliação com o ofendido é um ato que evita o julgamento com suas consequências. O Senhor disse: concilia-te antes que ele te entregue para o juiz e o juiz te entregue para o oficial. Então veja que a conciliação é para evitar uma condenação maior. E inadvertidamente as pessoas se esquecem que precisa se reconciliar, precisa ter paz com todos, precisa conciliar-se um com o outro. Irmão, pelo menos a paz, pelo menos o sorriso,
pelo menos o cumprimento você me deve e eu te devo. Se você não quer me convidar para ir almoçar na sua casa, não é obrigado isso. Claro que não. Não é obrigado. Isso também não vai, não é por aí que começa a amizade. Mas a amizade começa por um trato sem discriminação, por um trato sem subestimar, por uma oportunidade de tratar a todos com a devida atenção que precisa ser tratado. Isso faz uma diferença muito grande entre irmãos. Eu acho que o povo do mundo fica olhando quando termina o culto e os crentes tudo na frente, se abraçando um com o outro. Eu acho que o povo deve pensar assim: é alguma coisa diferente naquela igreja. Porque esse povo se abraça tanto, parece que estão chegando de viagem, mas não, eles ontem estavam juntos, foram embora para casa, voltaram hoje, estão se abraçando de novo, pegando na mão, dando paz do Senhor, e as irmãs tocando beijinho. Esse povo tem alguma coisa diferente. Isso aí é verdade. Tem que ter alguma coisa diferente mesmo. Eu aqui estou tentando falar sobre as pequenos tropeços dentro desse contexto nosso, porque nós somos melhores do que relacionamento no mundo, isso não tem a dúvida. Agora, quando perdemos essa qualidade, fica difícil para nós, porque grupos de bêbados às vezes são mais fiéis um ao outro. Bêbado tem hora que é mais fiel um ao outro do que crente quando se desvia da fé. Porque o bêbado, se ele vai tomar uma cachaça, pode ter certeza que normalmente ele convida um para tomar com ele. Bota aí que eu pago. Quanto mais bêbado fica, mais vai pagando para os outros. Depois, se ele vai pagar a conta, ninguém sabe, mas que ele faz uma festa, faz. Os amigos, chamados amigos de copo, é um relacionamento sustentado no álcool. Mas o povo que conhece a palavra de Deus, não, irmão. Mesmo que você não vai muito com a cara do teu irmão, mas, meu irmão, você tem que considerar que ele é teu irmão em Cristo. Teu irmão em Cristo. Não pode ter essa discriminação. Você precisa expressar este amor para com o seu irmão de uma forma real. E ainda mais se vem para adorar a Deus. Porque se mudou de banco, não por causa que o ar está muito frio no seu lado, mas mudou de banco porque a pessoa que sentou, você estava pronto para adorar, mas a pessoa que sentou agora do seu lado não é uma pessoa com quem você tem bom relacionamento, e por isso eu vou sair de perto dela para que meu culto não seja atrapalhado. Meu irmão, já está atrapalhado. Ou tu conversa com ela e dá um abraço e diz: o que passou, passou. Daqui para frente, quem manda em nós é o Senhor. Ou tu faz isso, ou quando Jesus chegar, ao invés de dizer: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. Já pensou se ele disser: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na igreja? Aí é pior, né? Aí é pior. Deus nos abençoe, irmãos. Que a gente possa melhorar cada dia. Eu não sei, mas se vocês quiserem, a gente encerra esse estudo sobre Mateus, porque a coisa está apertando tanto. E terça-feira que vem é tão apertado, mas tão apertado,
que acho que eu vou escolher um dos vícios para pregar na terça-feira. Vou ver se eu arrumo uma viagem. Encarrego alguém para continuar o texto, porque terça-feira, a seguir o parágrafo seguinte, que eu não sei se vocês estão percebendo que nós estamos indo não de capítulo em capítulo, mas de parágrafos em parágrafo do texto. Então, terça-feira que vem, se Deus nos permitir, nos der graça, venham que será mais quente a situação. Será uma bênção. Deus abençoe.